Olá! Quase 35% das crianças com idade entre 5 e 9 anos está com o peso acima do recomendado pela Organização Mundial da Saúde e pelo Ministério da Saúde. O índice foi revelado na última pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. É o mesmo que dizer que 1 em cada 3 crianças tem problemas com a balança. Mais do que isso, tem a qualidade de vida comprometida. Mas o que estaria por trás de números tão assustadores? A nossa equipe foi em busca de respostas sobre a obesidade infantil, dicas de dietas saudáveis, alertas importantes para a saúde dos pequenos e a opinião de especialistas você confere no TVE Repórter. Estamos no mercado público, centro da capital. Aqui se encontra de tudo: frutas, verduras, pescado, grãos, local mais do que adequado para adquirir alimentos para uma refeição balanceada, com preços acessíveis. E nesse vai e vem frenético, encontramos pais e filhos fazendo compras. Um ótimo momento para refletir sobre o que está sendo levado para casa. Viviane é extremamente cuidadosa com o que a filha consome. A educação alimentar passa pelo controle do que é ingerido e pela convivência na rotina da casa. Para se ter uma ideia, nada de salgadinho e refrigerante para a pequena Amanda. Suco sempre sem açúcar. Mesmo sendo suco industrializado, eu busco aqueles naturais, onde nos rótulos falam que são sem açúcar. Alimentos integrais, cuquinhas integrais, bolinhos, biscoitinhos, né? E tá sempre colocando ela comigo na cozinha para conhecer aquilo que ela vai comer. Já a Caroline tem 9 anos e 24 quilos. A mãe gostaria que a filha perdesse mais uns 2 para ficar no peso ideal. E o que fazer para chegar lá? Coloco alface, o tomate, às vezes eu faço carinha com alface, com tomate. Come pouquinho, refrigerante, nada de dia de semana. Tem que ter paciência, tempo e muita perseverança. É um esforço diário, não é, Caroline? Eu me acostumei bastante a comer doce, essas coisas. Daí é meio difícil mudar a rotina. E o esforço de Ivani tem quase uma década. São anos fazendo de tudo para que a filha coma verduras e legumes. Para estimular o consumo saudável no início da infância da Carol, ela até virou inventora de histórias. Eu fazia de conta que era fruta e dizia, não me come, aquela coisa. Aí ela era engraçado, aí ela acabava comendo. Cada fruta, cada verdura virava um personagem. Virava. E aí era pequenininha, ela gostava, né? Valdemir também é outro exemplo de pai coruja. Tudo pelo bem-estar da filha de 7 anos. Para ele, garantir a saúde não é nenhum mistério. Incentivar elas a comer, né? Bastante fruta. E para trocar, por exemplo, a fruta pelo refrigerante ou o refrigerante pela fruta, como é que faz isso? Suco? Trocando aos poucos. Dá um pouco, não, come uma fruta hoje, não come doce, deixa para outra hora. E foi adiando o que faz mal que Valdemir fez Emily gostar do que faz bem. Não acredita? Ouve só o que diz a pequenina. Eu gosto de comer fruta e banana. E o que a Emily não gosta de comer? Doce. Isso tudo para ter uma vida mais saudável? Isso tudo. E lá se vão os dois de mãos dadas pelo mercado público. Uma aliança pela boa alimentação. Essas são histórias em que sucessos andam lado a lado, com equívocos. Por que será que comidas abundantes nas fórmulas em açúcar, sal e gorduras seduzem tanto os consumidores e mais ainda as crianças? E por que, quando vamos ao supermercado, nem sempre colocamos o que deveríamos dentro do carrinho? Com a palavra, a professora Andréia Mendes. Ela é psicóloga e doutora em serviço social. Tem uma grande máquina por trás, né, que é a própria indústria. Vou te dar um exemplo. Hoje as propagandas que estão vinculadas à questão, por exemplo, da venda de um iogurte, né, que são grandes empresas que estão envolvidas, né, assim, elas têm uma mídia por trás que te traz uma embalagem sedutora, né, que vai desde o design da própria embalagem, que ele tem uma anatomia pensada e estruturada para que seja gostoso. A cor, em cima dessa embalagem eu vou ter um super-herói,
eu vou ter um brinde, eu vou ter aquilo que vai capturar a minha criança. As armadilhas de mercado. A presa, na maioria das vezes indefesa, são os pais. Meu filho está me dizendo, pai, eu prefiro esse. Como é que os pais tomam essa decisão? Aí a gente encontra ali também em cores fortes, num amarelo, num vermelho, em cima da própria embalagem, assim, rico em ferro, é bom para a saúde, vale por um bifinho. A pesquisadora afirma, na sociedade do consumo, a televisão tem um papel fundamental na influência sobre a alimentação dos pequenos. Quer um exemplo? 1/3 dos comerciais, na maioria das emissoras de canal aberto, são de propagandas de comida. E a consequência é imediata. Como é que isso vai se refletir lá dentro do supermercado? Em produtos que têm, às vezes, aí o custo de R$1, R$2. A criança pede e o pai, a mãe ou outro familiar acaba atendendo. Afinal, é só um salgadinho, é só um refrigerante. Tudo isso é determinante para o aumento de casos de obesidade infantil. Para mudar esse quadro, uma palavra é fundamental: comportamento. O grande investimento, ele deve ser situado na educação. E ele também não deve ser situado só na educação infantil, porque as crianças, elas se comportam como as suas famílias se comportam. E a gente escuta muito dos pais quando trazem as crianças, meu filho está acima do peso, mas vai ter a fase do estirão, aí ele vai esticar e vai emagrecer. Ele vai emagrecer, acontece por um período, Então ele incorporou hábitos inadequados de alimentação, que ele foi uma criança gordinha, pode ser que ele venha a ser um adolescente normal, como se diz, mas mais adiante a probabilidade dele se tornar um adulto, voltar a ser um adulto obeso, é muito elevada. Fique atento, foi-se o tempo em que criança gordinha era sinônimo de saúde. A obesidade infantil começa quando o peso está 20% acima do ideal para a faixa etária. O cálculo é feito através do índice de massa corporal e tem uma tabela diferente dos adultos porque leva em conta o crescimento das crianças. Se você quiser fazer o teste, ele está disponível no site da Organização Mundial da Saúde. A obesidade infantil tem várias consequências, como a hipertensão e os problemas cardíacos. Outra é o diabetes tipo 2. A doença ocorre quando o corpo não produz ou não consegue utilizar a insulina, hormônio que regula o nível de açúcar no sangue. O diretor-presidente do Instituto da Criança com Diabetes no Rio Grande do Sul e uma das autoridades no assunto no país, alerta que a doença é silenciosa e resultado de um estilo de vida que soma à má alimentação o sedentarismo. É uma bomba relógio. Ela pode passar anos, às vezes até 10 anos, sem dar qualquer aviso. Porque quando aparece o aviso clínico, ou seja, aquele que a pessoa começa a urinar muito, ter muita sede, começa a perder peso até pela doença, porque falta insulina, esse indivíduo já passou vários anos com a doença. Não estou falando de diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune, que é uma destruição maciça do pâncreas e há uma perda total de produção de insulina, e essa criança, esse adolescente tipo 1, virá precisar de insulina desde aquele momento que descobriu. Esses sintomas no tipo 2 não existem, a não ser depois de vários e vários e vários anos de diabetes tipo 2, quando aí já há uma deterioração total do quadro. Então, o que se preconiza é que uma criança obesa ou um adolescente obeso vá ao médico, pelo menos, ou, no caso da criança, o pediatra, no caso do adolescente pode ser o clínico ou mesmo o endocrinologista, que é o especialista na área, e aí faça uma avaliação laboratorial que, entre outras coisas, vai medir glicose, E a glicose já me dá o diagnóstico. O especialista ressalta a preocupação com a doença. O diabetes tipo 2, até pouco tempo, era diagnosticado em pacientes com mais de 40 anos. Mas há uma década o cenário vem mudando e as crianças também passaram a ser vítimas. Só no Instituto da Criança com Diabetes aqui no estado são 70 pacientes menores de 18 anos. Hoje, cada vez mais os alimentos ricos em calorias estão mais acessíveis a qualquer camada da população. Você dizer para essa
criança, esse adolescente, olha, não coma mais seu salgadinho diário, que você compra ali por R$1 e tem um pacote de 500 calorias, ou não tome mais o seu refrigerante normal, esse refrigerante com açúcar diariamente. E isso é bastante difícil. E nós estamos, mais uma vez, imitando os Estados Unidos e criando uma geração de obesos e, por conseguinte, diabéticos tipo 2 e hipertensos. Nos Estados Unidos, há décadas o problema é tratado como epidemia. O Brasil segue este caminho, segundo pesquisas desenvolvidas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Para o endocrinologista, dar um basta para o sobrepeso é missão difícil, porque envolve a família inteira. A gente sabe que a obesidade tem um componente genético importante e um componente ambiental importante. Então, pais obesos, principalmente pai e mãe obesos, terão filhos obesos, quer pela genética e quer pelo meio ambiente, porque, obviamente, esses pais têm um comportamento que não poderão exigir do seu filho um comportamento diferente. Você tem que mudar o hábito da família inteira. Olha só como nem tudo está perdido. Um dos caminhos mais eficazes para evitar a obesidade na infância é a prática de esportes. Toma adrenalina quando a gente dá os aéreos, vai lá em cima das rampas. É bem legal. Legal e muito mais do que isso. O Luca quis dar um chega pra lá na barriguinha e resolveu andar de skate. Deu certo. As 3 vezes por semana que frequenta este espaço, na zona leste de Porto Alegre, renderam perda de peso em menos de 6 meses. Acho que eu perdi uns 3 quilos. Os quilos se foram e deixaram um sorriso no rosto e o prazer que a atividade física proporciona ao organismo. E junto com a sensação vem a qualidade de vida. Para quem ainda resiste, um recado. Para praticar, que daí melhora tudo de pensamento, corpo, essas coisas. O esporte trabalha muito a autoestima, sabe? Daquela coisa de tu alcançar o que tu achava que era muito difícil e tu alcança, né? Com o treinamento. Então isso trabalha muito a autoestima. E a autoestima acho que é uma das principais coisas para a qualidade de vida, né, do ser humano. Né? Se os hábitos alimentares da infância interferem na adolescência e trazem reflexos na vida adulta, qual a responsabilidade dos pais e da escola? No próximo bloco, vamos conhecer experiências inovadoras na alimentação de alunos das redes pública e privada. E ainda, vamos descobrir a quantidade de sal, açúcar e gordura que contém muitos produtos consumidos por diversas crianças em casa. A luta contra a obesidade infantil não é fácil, mas também não é impossível vencer essa batalha. Independente dos números que aparecem na balança, monitorar o interior do corpo é fundamental. Verificar os níveis de açúcar e de colesterol, por exemplo, são determinantes para uma vida mais saudável, assim como a prática de exercícios. O que a criança precisa é em torno de 1 hora por dia. O tempo vendo televisão, no computador, videogame, parece que é inevitável hoje. Então a questão não é cortar o videogame ou a televisão, é garantir que ela faça exercício. O que a gente tem que descobrir é, às vezes, para cada criança, o fator desencadeante ou é o aumento da ingestão ou o sedentarismo. É por isso que estamos no consultório de Elza Mello. O que ela alerta não é surpresa a essa altura do programa. É uma balança, né? O quanto que eu como e o quanto que eu não gasto. E daí o que a gente vê? Atividade física nas escolas, 2 vezes por semana no máximo, meteórica. E daí não tem uma prática, né? E as crianças em tela, né? No computador, com videogame, com tudo. E às vezes isso se diz, mais do que 2 horas de atividade de videogame leva à obesidade. Mas é aqui que a doutora entra definitivamente, solucionando esta equação. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre é um dos únicos do país que tem um ambulatório de obesidade infanto-juvenil. O espaço, criado há 18 anos, é referência no Rio Grande do Sul. Aqui,
Cada paciente tem um atendimento multidisciplinar, com pediatra, enfermeiro e nutricionista. E a primeira regra é clara: não existe fórmula milagrosa para perder peso. Se criança perder muito peso, ela diminui o ritmo de estatura, de altura. Então não se faz dieta hipocalórica para criança. Isso é para adulto, se for o caso. Então, na criança, a gente ensina eles se alimentarem. O que a gente vê no ambulatório, assim, 2 anos de acompanhamento, eles começam a ficar bem. Mas eles precisam escutar mensalmente o que é necessário mudar. As estatísticas nacionais de que 30% das crianças em idade escolar sofrem de obesidade também acontece na capital gaúcha. Não é demais repetir. De cada 10 alunos entre 5 e 14 anos, pelo menos 3 estão com um peso 20% ou mais acima do ideal. E a hora da merenda é bicho-papão de quem tem sobrepeso, trazendo danos ao bem-estar físico e também psicológico. As cantinas têm muito a questão, né, da bala, pirulito, na saída do colégio, o pipoqueiro, né, uma sorveteria do lado. Então, o ambiente ele é muito propicior, assim, ele propicia muito a obesidade. A criança gorda, né, o gordinho, ele sofre bullying, né, e daí o gordinho triste come mais, né. Então, acaba sendo um ciclo vicioso essa atividade. Parece um restaurante vegetariano. Só parece. Preocupado com a qualidade de vida dos pequenos e em conquistar os jovens consumidores conscientes, foi que este bar dentro de um colégio particular em Porto Alegre resolveu mudar o cardápio. Leia o cartaz da cantina com atenção. Qualquer prato pode substituir arroz branco por integral e fritas por salada do dia. E a desse dia era colorida. Anote aí: alface crespa e roxa, chuchu e ovo cozidos, cenoura, beterraba. E não para por aí. Todos os sanduíches têm alface, tomate e cenoura. A nossa vitrine é só salgados assados, né? Salada de frutas, iogurtes, sucos, né? Então esse é o chamariz, né? Não que nós não tenhamos, mas isso está escondido, né? Isso precisa pedir. Sim, também tem as famosas porcarias, guloseimas, só que fora do olhar. Para Melissa, não adianta proibir. Melhor é caprichar na apresentação e na oferta. Isso vale para a escola e para a casa. Todo dia botar na mesa um legume, um vegetal que a criança não tenha provado, né? E ela vai olhar tanto que um dia ela vai querer experimentar, né? Tem que ser muita persistência, né? Não é rápido. É o refrigerante, né? Que é o mais difícil, na minha opinião, é o mais difícil de tirar dos adolescentes. Mas vão se adequando. E aí quando eles enxergam a salada de frutas e vê que e os colegas comem, né? Então acabam aderindo aos poucos. Isso é uma luta que não vai ser de hoje para amanhã, né? É uma luta longa, né? Mas que eu acho que estamos no caminho certo. Mas qual será o caminho na rede pública? Será que os alunos dessas escolas têm acesso a uma alimentação balanceada? Porto Alegre é a capital com o pior índice de excesso de peso, né, do país. E a gente tem também procurado intervir nisso na medida do possível. A escola não é o único espaço onde as crianças comem, né, mas é um espaço importante. E a escola dentro de um bairro é um espaço bem importante também para influenciar valores e hábitos, né? No início dos anos 90 foi criado um modelo de pirâmide alimentar, uma ajuda na hora de montar o cardápio. Ele deve conter carboidratos, proteínas e lipídios, além de vitaminas, sais minerais e fibras. Esta escola de ensino fundamental na zona leste de Porto Alegre tem 1.000 alunos nos 3 turnos. Aqui, o arroz integral começou a ser implementado aos poucos no cardápio e desde o ano passado já é oficial. Mudança que começou com as visitas à cozinha. Com os alunos aqui a gente faz um trabalho de reunir as turmas no refeitório e eu falo com todas as turmas da escola, tá, sobre alimentação com menor quantidade de açúcar, sal e óleo. A gente está sempre procurando inserir, né, com eles
alimentos novos, frutas, verduras. E hoje, por exemplo, a gente está usando suco orgânico de tangerina, né? Que começou a vir para nós. E ele não tem açúcar? Não, ele é sem açúcar. O consumo dele caiu pela metade no mês. Quer outro exemplo? Antes, o normal era mensalmente usar 20 quilos de sal. Agora, são 10 quilos. Por exemplo, aqui na massa, no cozimento da massa, antes era colocado na água da massa o sal, para a massa não ficar sem sal. E hoje a gente está colocando só no molho. O sal do frango também ficou restrito ao molho. Nestes potes de vidro, os novos donos da cozinha, alecrim, manjerona, orégano, todos ajudam a dar gosto ao alimento e tirar o sal do prato. A mudança não foi assim tão difícil. Passou por ideias simples e um novo comportamento na cozinha. É só trocar o foco, olhar com outros olhos. Quer ver só que péssima surpresa podemos ter em apenas um lanche? E a gente veio até o consultório da doutora Cristiane saber a quantidade de sal, açúcar e gordura em alguns produtos consumidos por boa parte da população, incluindo as crianças que sofrem de obesidade. E para começar, doutora Cristiane, batatinha frita, que é um grande vilão da dieta. Quantidade de sal, açúcar e óleo. O que a criança vai estar comendo se ela ingerir um pacote inteiro de 100 gramas de batatinha frita, tá? Então, aproximadamente 40 gramas de açúcar, quase 40 gramas de óleo, tá? Mais do que 1 grama, quase 1,5 gramas de sal num pacote de batata frita. Vamos repetir os números para não deixar dúvidas. Um pacote com 100 gramas de batata frita tem 37 gramas de açúcar, 39 gramas de gordura e 1,3 grama de sal. Já o refrigerante normal tem 40 gramas de açúcar e 0,04 grama de sal. Muito mais do que o recomendado para ser consumido em um dia inteiro. Mas como assim açúcar na batata frita? Na verdade, seria o equivalente em amido, né? Então, para o corpo, representaria o açúcar. Então, voltando para o refrigerante, praticamente a mesma coisa que tem num saquinho de batata frita, também tem numa lata de refrigerante. Agora, imagina, juntando esses dois, dá quase um copo cheio de 200 ml de açúcar se a criança comer um pacote de batata frita e uma lata de refrigerante normal. A bebida vendida com a propaganda de não ter açúcar realmente não tem, mas tem quase 3 vezes mais sal do que o refrigerante normal. Os pais que estão preocupados que o seu filho tenha boa saúde não devem dar esse tipo de alimento para os seus filhos. Isso aumenta muito o risco de ela se tornar obesa. E a obesidade a gente sabe, né, que aumenta muito o risco principalmente de doenças cardiovasculares, né, o coração é afetado pelo acúmulo de gordura e a obesidade também pode trazer diabetes. E uma coisa que se fala pouco, mas a gente precisa alertar, é que a obesidade também aumenta o risco de câncer e aumenta a inflamação no sangue. Chegou a hora da gente conhecer a Eduarda. Ela tem 9 anos e hoje está dentro do peso. Mas 1 ano e meio atrás, a situação era bem diferente. Eu tava bem mais gordinha, tava uma bolinha assim. Isso te incomodava? Um pouco, não me achava muito bonita nas fotos. Às vezes eu, tipo assim, ficava com a barriguinha pra frente e não ficava muito legal. E a gente vê que hoje em dia as crianças elas têm muito mais facilidade que na nossa época, né, de alimentos, doces e gorduras, né? E o que acontece na mídia, e a gente se preocupou. Eduarda mudou a alimentação. Frutas e cereais passaram a fazer parte do café da manhã dela. E salada, que parecia tão distante e ruim, ganhou um sabor especial, graças a um ingrediente. Carpaccio é o meu segredo. Salada, assim, não é uma coisa que eu repita, mas eu só repito quando é com carpaccio. A família toda seguiu a novidade. O pai também começou a prestar mais atenção nas compras do supermercado. Hoje, virou hábito na casa a entrada de alimentos com menos açúcar, sal e óleo.
no carrinho onde aquela parte de pães, bolos e coisas, simplesmente não existe mais, né? Foi indo mais para a parte de proteínas, né? A parte de cereais, leite. Na verdade, para dar exemplo para Eduarda, né? Eu resolvi também entrar no esquema dela. Eduarda não se arrepende das novas escolhas que fez e descobriu que uma dieta adequada e exercícios com regularidade aumentam a qualidade de vida hoje e no futuro, quando for adulta. Por aqui, a luta contra a obesidade infantil foi vencida. Mas a batalha para entender que a comida é um dos prazeres da vida e não o único, continua em muitas casas. Tudo em busca do arco-íris. O prato tem que ser colorido. Para a gente ter uma vida alegre, colorida, bonita, saudável, a gente tem que comer colorido.